Aê! Estamos ao vivo, todo o Brasil, todo o planeta cinema, em mais uma noite especial, uma noite maravilhosa. E daqui a pouco, pessoal, eu vou sofrer bastante, porque meu time vai enfrentar o Atlético Mineiro. Meu time está muito mal, meu Flamengão. Mas antes de sofrer, eu tenho meus momentos de alegria. Tá até passando a sirene agora. Eu falo do Flamengo, já vem até ambulância. É impressionante, já o cosmos já junta tudo aqui no universo. E assim, com esse barulho maravilhoso de ambulância que eu falando do Mengão, vamos aqui falar sobre cinema. Hoje, 4h30 da tarde, eu entrevistei o Felipe Leão, o professor Felipe Leão. Deu uma aula de cinema pra gente, foi muito bacana o papo, depois vocês procurem. Já está disponível já na TV Caeté, tá bom? No YouTube da TV Caeté. Depois eu subo lá também no Guia do Cinéfilo, este projeto maravilhoso, espetacular. Meu projeto aí de anos e anos e anos. Eu estou muito feliz com o nosso programa de Guia do Cinéfilo, está na edição número 118, recebendo ele. Essa pessoa simpática, essa pessoa, gente boa pra caramba, um crítico de cinema. Eu adoro receber críticos de cinema, que eu tenho muitos amigos críticos de cinema. Essa profissão, esse ofício, essa coisa maravilhosa que é escrever, falar. Hoje em dia é fazer vídeo, né? É podcast, tem tudo. O crítico de cinema faz tudo hoje em dia, em todos os meios de comunicação, sempre colocando pontos reflexivos, né, dentro dos filmes. Eu adoro duelar, eu sempre falo aqui, quando eu recebo os críticos de cinema, eu sempre gosto de duelar com as críticas de cinema, duelar no bom sentido, tipo esgrima, né? Aquela coisa bacana, elegante, que assim, eu vejo o filme, eu saio correndo atrás das críticas, né? Hoje a gente tem um grande acesso aí pela internet, e aí eu fico falando, caramba, pô, a pessoa pensou isso aqui, que legal, não tinha pensado sobre isso e tal. Eu adoro ficar fazendo esse exercício. Eu faço semanalmente, é maravilhoso, maravilhoso. É super saudável. E tem um crítico de cinema famosão, que eu nunca falo o nome aqui, eu já falei várias vezes essa história, que assim, eu nunca. A gente não tem o mesmo gosto. Não é possível. Não é possível. Todo filme que eu gosto, a pessoa não gosta. Todo filme que a pessoa gosta ou não gosta. Então, assim, mas mesmo assim eu continuo duelando, é meu amigo, não vou falar o nome aqui, porque é uma indelicadeza, mas de qualquer forma é muito engraçado, é muito bacana esse exercício e faço isso semanalmente. No programa de hoje, esse programa maravilhoso, dia 22 de junho, estou recebendo ele, crítico de cinema. Ele está lá em Salvador, na terra boa da Bahia, que eu adoro a Bahia, fui muitas vezes na Bahia. Meu amigo, querido João Paulo Barreto. Joãozinho, tudo bem com você, João? Olá, Rafa, tudo ótimo. Melhor agora, podendo falar contigo. Uma consideração rápida que o Flamengo, ao menos, está melhor que o meu Bahia na segunda divisão, mas volta ano que vem. Estou com fé nisso aí. Vamos ver, vamos torcer para isso. Com certeza, é o Gordiola que está aí, né? É o Guto Ferreira, né? Pois é. O Eu Bahia, eu costumo adoro. brincar que rapidinho, que o Bahia ele me dá emoção. Todo ano ele acaba em 15º, 16º. Então, assim, a emoção está sempre presente na minha vida para a torcida do Bahia. Nunca é algo previsível de Sul-Americana ou Libertadores. Eu adoro o nome do Guto Ferreira, para mim é um grande técnico de futebol. Ele ajeita todos os times. Ele ajeitou o Ceará, ele vai lá, ajeita, vai pro outro time. Ele ajeita o time, vai pro outro time. E é muito engraçado esse apelido que deram para ele, Gordiola. Cara, eu achei assim, tipo, que não é uma A coisa fama do cara é ofensiva. essa. Não é ofensivo, assim, eu acho super bacana, assim. E realmente ele é um estrategista, né, cara? O Guto é estrategista. Com aquele óculos dele. Eu gosto da posição que ele fica assim no gramado. Eu já fui no Maracanã. Assim. Eu moro aqui pertinho do Maracanã, cara. Pertinho do Maracanã. Já vi Guto Ferreira várias vezes aqui no banco, aqui, ó. Ele só fica assim, ó. O jogo todo. O jogo todo. E ali, cara, o cara consegue mexer, impressionante, cara. O cara sabe muito do jogo, sabe muito futebol. Mas o assunto aqui hoje, Joãozinho, é cinema, meu querido amigo. E já abre aqui o nosso querido programa perguntando para ti, como é que foi o teu início nesse meio audiovisual, nessa loucura, né? Fala que é o multiverso da loucura, o universo audiovisual brasileiro. Como é que tu bateu no peito e falou assim, vou pesquisar, vou escrever sobre cinema? E outra questão, João, sua família sempre te apoiou nas tuas escolhas? Conta pra gente. Primeiramente, eu creio que todo cinéfilo, toda pessoa que cresce num contato com o cinema alimenta isso desde a adolescência, desde a infância. E eu tenho 41 anos de idade, então a minha adolescência, a minha infância foi vendo os filmes ET, Volta para o Futuro, aquela geração anos 80, dos filmes dos Estados Unidos, que Curtindo a Vida Doidada, o John Hughes. Enfim, essa geração é a geração que me alimentou assim em termos de cinema, e foi daí que surgiu essa paixão. E eu sempre
me identifiquei bastante com a questão jornalística da ideia do cinema. E eu demorei um pouco a me profissionalizar, de alguma forma, conseguir pagar as contas com a escrita de cinema. Foi apenas há 10 anos que eu enveredei assim, profissionalmente pela crítica, porém já vinha escrevendo há um pouco antes, né? Meados dos anos 2000, eu já comecei a escrever nessa linha, assim, procurar, né? Então, durante a faculdade de jornalismo, que é a minha formação, assim, a segunda que eu fiz, a primeira foi interrompida, eu estudava letras, porém, eu acho que o tablado na sala de aula nunca foi uma vocação direta minha, assim, eu acabei migrando de algum modo para o jornalismo, que era o que eu queria fazer. Mas são duas perguntas distintas, eu vou responder ambas falando assim, minha família, meu pai já faleceu, mas ele sempre gostava muito da questão de cinema de ação. Meu pai era fã do Charles Bronson, meu pai era fã dos filmes do Rambo, ele costumava brincar que se tivesse sangue, ele estava assistindo, ele tinha esse lema de ver filme desse modo, tinha que ter... Meu pai gostava de filme de violência, e aí assim, a gente sempre trocava uma figurinha, ele gravava os filmes que passavam na TV aberta, no velho VHS, para ver no dia seguinte, e eu levava filmes para ele em VHS também. A gente está falando de uma época que não tinha torrent, não tinha internet, não tinha fácil acesso, né? Então, assim, anos 90, 94, 95, eu era adolescente, e aí eu sempre troquei essa figurinha com o meu velho. E em 94, 93, aconteceu, primeiramente, o Plano Real, que melhorou um pouco nossa economia, e finalmente pôde trazer para minha casa algo que virou um tesouro, que foi um videocassete. E aí, assim, o acesso às fitas VHS, a partir daquele momento, foi muito maior na minha vida. Antes, era só a TV aberta que alimentava aquela minha paixão inicial de cinefilia. Então, era viver realmente de sessão da tarde, de tela quente, para citar as principais atrações na TV aberta, sessão das 10 no SBT, e vendo os filmes que passavam em reprise em looping, né, de forma totalmente repetida, e aí você vai alimentando, você vai conhecendo aquilo. E eu me recordo, Rafa, que uma história rápida, assim, que eu costumava pegar os textos que havia em revistas semanais, Veja, Isto É, e ler, ainda adolescente, ainda criança. Me lembro que criança mesmo eu já lia, me lembro muito bem de ter pego a chamada era Artes e Espetáculos, era o nome da seção. Eu acho que não era a Isabela Boscov que escrevia ainda naquela ocasião, ela já estava naquele período, né? E aí, naquele 92, 93, o filme que estava chegando ao Brasil em VHS ainda era o Jurassic Park, naquela fita, aquela caixa temática, né? Então, assim, eu me lembro de ter lido a crítica na época. O De Volta para o Futuro 2 e 3 estava em destaque também naquele período nas revistas semanais. E eu me recordo que eu recortava os textos com a assinatura da pessoa e colava em páginas minhas, assim, e eu fazia o meu caderno de textos de cinema. Nesse período ainda não tinha uma renda, não tinha como comprar, eu não conhecia ainda a revista 7, né? Então, assim, pegando a carona nessa elipse temporal, final dos anos 90, 97, 98, eu comecei a comprar, de alguma forma, a revista 7. E aí foi um encontro. Eu estava terminando o colégio, ia entrar numa fase assim de alguns anos sabáticos, porque eu não comecei logo a fazer faculdade. Eu entrei no mercado de trabalho em outras vertentes, em outras áreas, comércio, telemarketing, quem nunca, né? Trabalhei bastante com isso um tempo. E só depois de alguns anos foi que eu comecei a fazer, primeiramente, a faculdade de letras e depois de alguns anos também eu migrei para o jornalismo. Aí sim, aí eu consegui de início, né, na profissionalização futura, depois do Canudo, que eu poderia, de algum modo, chegar a me dizer que trabalho com crítica de cinema, com jornalismo cultural como um todo, porque eu também escrevo para outras áreas. Mas é isso, a minha família me apoiou nesse sentido, de meus pais trazer o acesso, de alguma forma, a esses filmes, e no caso do meu velho, essas figurinhas que a gente trocava. E é muito curioso porque eu dediquei a minha monografia ao meu pai, porque eu falei sobre cinema nela, obviamente, e coloquei assim, ao meu pai, cuja
o desconhecer algo do tipo técnico de cinema não o impedia de amá-lo. Então, assim, era muito... Perceber como ele tinha essa paixão pelo cinema era muito tocante para mim, a partir do momento em que eu comecei a entender o que era para ele o cinema e como aquilo nos conectava de alguma forma. Que bacana, JP, que bacana. Vou te chamar de JP porque o Carbone te chamou de JP lá no Facebook, então vou te chamar de JP Sim. também. Mas que bacana essa história, cara. O meu pai, cara, assim, o meu pai ele não entende nada de cinema, mas ele só gosta dos filmes do Conan. Ele só gosta dos filmes. Filmes que tem espada, sabe? Filmes que tem espada e tal, aí ele gosta e tal. Mas eu tive. O meu avô me apresentou o mundo do cinema, assim, meu avô que me levava nos cinemas. Meu avô ele veio de origem muito humilde, assim, e limpava banheiros no Banco do Brasil, cara. Ele era do Serviços Gerais, Banco do Brasil, e se aposentou no Banco do Brasil. Até que se aposentou super bem, porque o Banco do Brasil tinha uma aposentadoria boa naquela época e tudo mais. E assim eu passei longas tardes com meu avô indo nos cinemas, e ele que foi me apresentando assim. Ele pagava meia da meia, que ele falava que pagava meia da meia, que chegava no cinema, ele já pagava meia porque ele era idoso. Aí se você entrasse no meio do filme, você pagava meia da meia, tipo, você não pagava. Eu vi Missão Impossível, cara, do meio para frente e do começo pro meio. Eu vi o Chacal, aquele filme do Richard Gere com o Bruce Willis, do meio para frente e do começo pro meio. Era uma doideira. O meu começo da cinema foi todo ao contrário, entendeu? Mas assim, era muito divertido, cara. E desde a primeira vez que eu entrei na sala de cinema também, Aí depois veio as locadoras, né, João? Pô, as locadoras, que coisa maravilhosa, que ambiente maravilhoso as locadoras, né, cara? Foi meu segundo emprego, cara, uma locadora. Cara, tu também trabalhou em locadora? Que legal, trabalhei cara. Em locadora. Eu tive meu primeiro emprego numa livraria. Eu tinha essas ambições de trabalhar de alguma forma conectado a algo que eu gostava. Então, assim, procurei, assim que acabou o segundo grau, eu procurei um emprego no comércio, em shopping, saí fazendo currículo e trabalhei numa livraria um tempo. E aí, em seguida, eu fui trabalhar numa locadora, poucos meses depois, mas durou pouco tempo, assim, os dois empregos duraram um ano, contando os dois, assim, juntos. E aí, assim, mas depois do momento que você começa a lidar muito com aquilo, você ainda, antes do vestibular, antes de entrar na faculdade, ainda muito imaturo, você acaba encontrando certas ilusões naquilo, assim. Aí eu acabei focando em outras coisas, que é, no caso, a parte acadêmica, assim, eu precisava, de alguma forma... Eu sou de uma geração que os pais exigiam muita coisa da faculdade, né? Eu demorei um pouco a me formar, eu me formei quando meu pai morreu, então, assim, ele não me viu formado, é algo que me deixa um pouco triste pensar sobre isso, mas, assim, era algo muito importante familiarmente falando, nesse sentido, assim. E aí, mas eu tive essa experiência. Trabalhei na migração do VHS para o DVD lá no começo da década de 2000. Eu lembro que a locadora ainda tinha uma seção de VHS e ia começando a chegar os DVDs, e a gente ia fazendo as substituições. Eu lembro que eu tinha que fazer a seleção do que ia ficar em VHS para não trocar por DVD, e eu bati testa, assim, briguei com o dono do lugar porque ele queria que eu jogasse fora ou vendesse o VHS de Bullet, do Steve McQueen. E eu queria, não, esse filme tem que ficar, cara, esse filme é muito bom. Aí ele ia olhar no sistema quantas vezes foi alugado, nenhuma. Ou seja, não precisava ter aquele filme ali, porque ninguém ia alugar aquilo. Mas assim, eu sabia que era do Steve McQueen e tinha que ter o filme lá. Então eu tenho essa lembrança dessa fase, assim, foi um período curioso. Na época, o Senhor dos Anéis estava chegando em VHS, era aquela fita dupla ainda, né? 2002, naquele período que eu trabalhei, foi uma fase bem curiosa da minha vida. Não, eu fiz uma live durante a pandemia, o Cavi Borges, né, o produtor, cineasta aqui do Rio de Janeiro, grande Cavi, gente boa pra caramba. Ele fez um projeto acho que era Mostra Cavídeo, uma mostra que ele tem dos filmes dele, né, que ia passar no cinema, ia passar online também. Ele conseguiu vários filmes brasileiros, até raros e tal, para botar online. E aí ele falou, pô, Rafa, vamos fazer umas lives. Aí as lives que a gente fez foi só histórias de locadoras. Cara, só histórias de locadora. Olha, tem tanta história bacana. Eu tenho uma história de locadora engraçada, que eu fui expulso de uma locadora uma vez, cara. Fiquei triste, uma semana deprimido, cara. Porque eu gostava muito de ir, eu ia todo dia, e eu fui expulso, fiquei uma semana sem ir. Porque eu sou muito empolgado quando eu falo, sabe, João? Sou uma pessoa, eu sou tipo um grilo falante, né? Eu falo pra caramba. E assim, nesse dia lá na locadora que eu tava, botei minha bicicletinha lá do lado de fora, né? Aquela coisa toda, entrei na locadora, só pra ficar papeando, né? E aí
uma senhora pegou um filme assim na mão e perguntou para alguém ali, pô, esse filme é bom? O filme era Os Suspeitos do Kevin Spacey, lá do Gabriel Byrne. Aí ninguém respondia. A galera era nova ali ainda e tal, não tava, o pessoal do turno da noite é que sabia tudo de cinema. Aí eu falei, olha, eu sei, esse filme é muito bom, eu contei o filme todo pra mulher. Aí a mulher ficou indignada, exatamente. Eu falei, no final, você não sabe o que acontece. Ele tá andando todo errado e de repente ele começa a andar todo certo. Cara, quando eu falei isso, caraca, a mulher entrou em desespero. Aí eu falei assim, acho que falei demais, né? Poxa, aí fui expulso da locadora naquele dia. E a mulher saiu assim, com maior raiva, nunca mais eu vi, assim, caramba. Podia ter indicado outro filme sem contar o final, né? Tem mas umas assim, histórias assim, cara, umas histórias de locadora que se a gente for parar aqui para contar, a live vai durar 2 horas, porque é muita coisa. Eu trabalhei pouquíssimo tempo, mas eu tenho lembranças assim de indicações de filmes que eu tinha que conhecer o gosto do cliente para não indicar o filme errado, e às vezes eu indicava o filme errado que eu amava, mas o cara não gostava. Tipo, filme policial, uma vez eu indiquei Cães de Aluguel para um cara, ele detestou, voltou reclamando de mim, e eu briguei com ele, cara, isso é Quentin Tarantino, você não pode deixar isso, não pode deixar que esse filme é ruim. Aí eu percebi que meus dias de locadora também estavam contados. Sensacional. Eu falava que, tipo, trabalhar na locadora é praticamente uma pós-graduação, é uma faculdade, uma pós-graduação, porque realmente, cara, você aprende bastante, bastante. Mas, João, é o seguinte, quero saber de tu uma coisa. Durante muito tempo eu fui programador de cinema, tive esta função em minha vida, fui programador lá do Cinejoy em Copacabana durante muitos anos, e quando a gente exibia às vezes um filme brasileiro, a gente botava muito filme brasileiro em cartaz, mas parte do público sentia, a gente sentia que eles tinham um certo preconceito, até mesmo preconceito, contra o cinema feito aqui no Brasil. Na tua opinião, você acha que existe isso ainda do público brasileiro, de parte do público brasileiro, um preconceito, até mesmo um preconceito contra o cinema feito aqui no próprio Brasil? Eu não acredito que a fase atual tenha nos ajudado em relação a superar esses dois tipos de sentimento, o preconceito, o conceito pré-estabelecido e o preconceito normal, mesmo como acontece com diversas situações, inclusive com o tema nacional. Mas eu não quero politizar essa live, enfim, vamos falar de coisas que interessam de forma positiva. Então, assim, existe sim, realmente, existe um sucateamento do nosso cinema, e isso acaba refletindo um pouco no público que vai conferir esse cinema que é feito no Brasil. A gente vinha de um período de produções anuais constantes, prêmios internacionais, homenagens internacionais, e isso cessou de uns tempos para cá. Nós vamos entrar em detalhes desse motivo, porém, a gente sabe a razão disso estar acontecendo, e a questão disso refletir no público brasileiro. Eu me lembro, por exemplo, de uma fala que aconteceu com o Babu Santana no Big Brother anterior. Eu não acompanhei o Big Brother, mas eu sabia que o Babu estava lá, era um cara que eu admiro bastante como ator. Entrevistei ele pouco tempo antes daquela exibição, quando ele estava em Tiradentes, para lançar... ele estava sendo homenageado em Tiradentes, perdão. Ele estava lá, e aí ele falou em uma conversa dentro da casa, ele indicou Boi Neon para uma colega de casa, e ele falou de Bacurau. E aí a pessoa não sabia qual era esse filme Boi Neon. Então, assim, isso reflete um pouco, né, a questão da distribuição da publicidade do cinema, e reflete um pouco como o público como um todo tem acesso a esse cinema nacional. A gente tem fenômenos de bilheteria aqui no Brasil, Tropa de Elite nos anos 2000, os dois filmes são fenômenos pop, que todo mundo conhece. E a gente tem filmes como Amarelo Manga, que apenas um público específico vai conhecer aquela filmografia. A gente tem Pacarrete, que para mim é uma obra-prima. Maravilhoso. E poucas pessoas vão conhecer a atuação da Marcélia naquele filme, porque não é fora do meio cinematográfico. Você não vai chegar para uma pessoa que conhece um outro tipo de cinema e perguntar se ela conhece aquele filme. Então, assim, muitas vezes, Rafa, esse preconceito nem é algo, como eu posso colocar, de forma má, de uma forma maldosa, de julgar como algo ruim. É porque muitas vezes não chega àquela pessoa o filme. E aí, você foi programador, um grande amigo, Adolfo Gomes,
que foi programador aqui da Sala Volta da Silveira, em Salvador, ele é um grande conhecedor da pornochanchada, movimento da década de 60 e 70 aqui no Brasil, também invadindo para os anos 80. E aí há aquele preconceito em relação à qualidade daquele tipo de cinema que é feito ali. Oi, Bruno, boa noite. E aí o Adolfo ele traz informações sobre aquela fase do cinema que são muito ricas, que vai além desse preconceito. Então, assim, todo cinema, toda escola de cinema vai trazer pessoas que vão torcer o nariz de alguma forma, mas dentro daquela, se você tiver uma boa vontade em penetrar naquilo, você vai descobrir coisas maravilhosas. Então, o Cinema Nacional ele vai oferecer essas pérolas para um grande público também e vai além da gente, né? Nós, eu, você, a galera que conhece, que se interessa, seja de forma profissional ou de forma apenas como amantes da sétima arte feita no Brasil, conhecer isso. Então, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, sim, existe realmente esse preconceito. Porém, é interessante salientar que muitas vezes não é um preconceito que é de torcer o nariz mesmo, é porque a pessoa não conhece o que é feito aqui. Como essa pessoa que conversava com o Babu nesse dia. Ele falou de filmes maravilhosos que a pessoa não sabia que existiam, então isso reflete um pouco, né? O que está acontecendo assim, em relação à não divulgação, à distribuição dos filmes, chegar ao público tais filmes. Mas com a internet isso vem modificando, né? O Canal Brasil, o streaming, traz muita coisa boa de acesso rápido. E no cinema nacional, olha o clássico da chanchada que o Bruno citou. Então, assim, são obras que fazem parte da nossa escolha assim, de cinema, constroem escolas e são fases realmente. Eu acho que a gente vai voltar a ter uma produção mais constante que vai alcançar públicos maiores. A gente tem recordes de público, né, nos últimos anos no Brasil. Então, o saudoso Paulo Gustavo levou milhões de pessoas para ver a trilogia dos filmes mais conhecidos dele. Então, assim, o público sabe que existe o cinema nacional, sabe que existe uma produção tanto pop, tanto de comédia no padrão de risadas que a Globo Filmes traz, por exemplo, e filmes de uma abordagem muito mais profunda, seja dentro da comédia, do drama, do documentário, por exemplo. Então, assim, é uma vertente que precisa alcançar esse público. Eu quero importante colocar nesse modo. Perfeito. Tu falou aí do Pacarrete, do meu querido amigo Alain de Berton, já esteve aqui com a gente, grande cinéfilo. Alain de Berton aqui deu um show aqui, grande cinéfilo. Eu adoro diretores, né? Diretores e diretoras, né? Cineastas como um todo, que tem muitas referências, né? Dentro da própria filmografia mundial e nacional também, né? O Alain é um desses caras aí, um cara muito... Olha, para quem gosta de cinema, conversar com o Alain é sensacional. Fora que, pô, o cara fez o Pacarrete, que é um filme muito, muito legal, né? Com a Super Marcélia, grande Marcélia Castro, excelente. Ô, JP, seguinte, queria saber de ti uma coisa. Os críticos de cinema, JP, com seus textos, bolinhas, estrelinhas, raiozinhos, ovos mexidos, tem tanta nomenclatura para aquelas questões da nota e tudo mais. Você acha que, de alguma forma, vocês, críticos de cinema, vocês influenciam hoje em dia o espectador para ver um filme nos cinemas ou até mesmo nos streamings? E outra coisa, JP, a classe dos críticos de cinema no Brasil é uma classe unida? Bom, que é uma classe unida, eu creio que sim. Eu creio que sim. Eu não vejo discórdias em relação Há, obviamente, diferenças ideológicas, porém, o cinema está sempre acima delas. Então, assim, nenhum crítico vai falar mal do texto do outro, por exemplo. Então, assim, essa união vem desse sentido. Vocês podem discordar em relação a ideologias políticas ou questões fílmicas ou questões cinematográficas de um gostar de um filme e outro gostar de outro, e ninguém vai brigar por causa disso. Então, existe uma união realmente. Eu faço parte da Abracine, com muito orgulho, uma associação brasileira de cinema que traz uma variedade imensa de pessoas. E há uma união muito grande em relação a essa classe de profissionais. Então, eu realmente não vejo uma desunião entre essa categoria de profissionais.
E sobre a influência de levar as pessoas ao cinema, no meu caso, eu sou um crítico de cinema, um jornalista que ainda escreve para um veículo impresso. Então, assim, é um dos últimos veículos impressos a trazer crítica de cinema, textos. Eu e o Rafael Carvalho, meu colega de jornalismo, meu amigo pessoal, meu colega de profissão como curador de um festival também, nós dois escrevemos para esse veículo, o Jornal à Tarde, e é muito curioso observar como nossos textos ainda são lidos. Pessoas que nos dão feedback e leram no jornal impresso, leram no papel. Então, é interessante ver como, nos meus textos, por exemplo, um exemplo rápido, o Top Gun, Maverick, é um filme para ser visto no cinema. Então, assim, ele foi feito com questões sonoras, com questões de imagem, e eu salientei isso no texto. Não é um filme para ser visto em casa. Tanto que o próprio astro, protagonista e produtor, não somente por questões financeiras, mas o Tom Cruise, ele bateu o pé firme junto à Paramount, que ele queria que o filme fosse para o cinema. E o resultado está aí, quase $1 bilhão em bilheteria no mundo inteiro. Então, assim, o cinema ele ainda existe como essa válvula. E esse filme é um exemplo muito claro porque ele pegou justamente um período em que a pandemia já não estava tão... O confinamento em si não estava mais tão rígido e as pessoas puderam ir ver no cinema no mundo inteiro. Ainda de máscara, como deve ser feito. Eu vi, por exemplo, com máscara. Porém, a grande quantidade de pessoas que foram assistir provou que o cinema ainda tem essa força. Então, eu, como crítico, procuro orientar as pessoas a ver no cinema os filmes. Eu não tenho nada contra o streaming. Eu acho que o streaming ele veio para justamente criar mais uma janela de exibição. O que eu tenho contra, nesse caso, é a desvalorização do cinema em prol do streaming. As janelas cada vez mais curtas de exibição entre a tela grande e o streaming são prejudiciais para uma cadeia de empregos, para uma cadeia de profissionais, para um número imenso de pessoas que vivem do cinema. E uma tela de TV nunca vai substituir, obviamente, uma experiência no cinema. Isso eu falo para além da romantização. Não é uma romantização do cinema. Há uma questão romântica sempre. Quando eu entro numa sala de cinema, eu sinto uma energia positiva, eu sinto algo que me atrai para estar ali sentado, em silêncio, vendo aquele filme de forma imersiva. E isso vai além. Eu faço parte de uma curadoria de festival aqui em Salvador, desde 2012, o Panorama Internacional de Cinema, e a cada festival, a energia que existe ali é muito palpável, é muito bonito ver aquilo. E agora eu romantizo um pouco, porque está ali naquele templo que fica na Praça Castro Alves, no espaço, agora Cinemeta, Glauber Rocha, antes Espaço Itaú de Cinema, que o Itaú, infelizmente, tirou a verba, vamos deixar aqui isso claro, de forma muito denunciatória, mas enfim, não vamos tratar desse assunto. O Espaço Cinemeta de Cinema Glauber Rocha, com esse nome tão poderoso, traz há 20 anos esse festival, lá, no caso, desde 2008, quando reabriu o cinema. Então, estar ali todo ano é muito pulsante, a energia é muito grande. As últimas 2 edições foram, infelizmente, somente em casa. A última anterior agora houve sessões híbridas, sim, lá no cinema e também no streaming. Mas é isso. Como jornalista, como crítico de cinema, eu tendo a indicar essa saída assim, para as pessoas verem os filmes no cinema e lerem os textos depois de ver os filmes. Você pode até ler antes, eu nunca vou te dar um spoiler numa crítica minha, porém é interessante você ler antes e depois, se for o caso, por exemplo. Assim. Mas, deixando de ser prolixo na resposta, sim. Eu acho que a função da crítica é levar o público ao cinema. Porque se isso termina, gente, é uma coisa que a gente viu aí cinemas fechando. Você falou do Cine Joia, eu me lembro de uma sessão linda do Cine Joia que eu fui ver, o Cinema Novo, o filme do Eric Rocha, em uma sessão que teve em 2016. Uma sessão única, só para 4 ou 5 críticos que estavam cobrindo vários looks na época, e eu fui um deles. Depois eu mandei um e-mail para o Eric, perguntou se eu poderia entrevistá-lo. Eu mandei as perguntas por e-mail, gerou uma entrevista linda que eu fiz com ele por e-mail, ainda ele estava filmando em algum lugar remoto. Então, assim,
pensa olha essa lembrança minha. Eu estava no Cine Joia, eu sou um baiano, eu estava em Copacabana, entrando naquele cinema, um lugar que eu não conhecia ainda, que eu sabia que existia, mas nunca tinha ido lá. Então, assim, olha isso. Eu tenho lembranças da minha vida de filmes que eu vi com tais pessoas, em tais cinemas, em tais momentos da minha vida. Você acha que eu vou ter essa lembrança de algo que eu vi em casa? Eu não vou ter, sabe? É algo que é muito diferente. Eu ainda, por exemplo, coleciono mídia física. Eu ainda gasto boa parte do que eu suo para ganhar comprando Blu-ray e DVD. Edições especiais, principalmente. Então, assim, é uma outro tipo, porque o cinéfilo gosta do material, da coisa física. Eu, pelo menos, sou assim. Mas eu não descarto o streaming, o acesso digital à obra. Mas uma coisa que eu não descarto nunca é o cinema em si. É a experiência de você sair de casa para ver um filme. Maravilha, show de bola. E o programador que testou essa cópia, tá? Do Cinema Novo, esse filme, foi o programador do Cinejoia. Reza a lenda que é um cara gente boa pra caramba. Reza a lenda, você tava lá, então. Reza a lenda que é um cara gente boa pra caramba. Ô, João, seguinte, cara, eu queria saber de tu uma coisa. No Brasil existe a tal da lei do curta. Não sei se você já ouviu falar desse negócio chamado lei do curta, mas existe. E o mercado exibidor sai correndo, João. Sai correndo, quer nem saber. Lei do curta, o que é isso? Tchau, vou ali, hein? Ih, tô no túnel. Ih, caiu o celular. Por quê? A gente sabe que, para a maior parte dos cinemas, uma parte de arrecadação grande, né, ali do montante final ali todo mês, é a propaganda na tela, né? Então, se você for exibir curta-metragem antes do longa-metragem, como o projeto de lei diz que tem que ser, né? Principalmente com longas-metragens internacionais, o cinema pode alegar que poderia estar perdendo dinheiro porque não estaria colocando a propaganda e etc e tal. Mas eu queria saber de você como cinéfilo, João, você acha que no circuito exibidor brasileiro do jeito que está hoje, você acha que há espaço para curtas-metragens nacionais antes de longas-metragens internacionais? O que você acha? Deixando claro para o público que vai comprar o ingresso que ele tem aquilo como um bônus, eu acho que sim, acho que é louvável. É curioso você falar isso porque o festival que eu citei agora há pouco, o Panorama, a gente programa sessões sempre com 2 curtas-metragens e um longa. E a gente tem sempre uma questão que é o tempo da sessão, porque vai ser 2 curtas e um longa, mais um debate depois com realizadores e realizadoras que vão estar lá na frente falando com a audiência, com a plateia, e respondendo perguntas, e esse debate vai levar muito tempo, e vai ter outra sessão logo em seguida. No cinema comercial, você não tem esse problema. Você vai ter um curta-metragem de 15 minutos, ou até 30 minutos, que eu acho que curta-metragem tem que ter 29 minutos e 59 segundos. A partir daí já seria média-metragem. Então, assim, se essa lei pudesse ser colocada em prática desse modo, seria fantástico. Você poder exibir um filme que não precisa rimar tematicamente com aquela sessão que vai ser exibida naquele mesmo dia, deixando claro no ingresso que a pessoa está comprando para ver o curta e o filme, e o longa-metragem. O curta, que ambos são filmes, me expressei mal. O curta-metragem e o longa-metragem. Eu acho que se pudesse ser colocado em prática, seria fantástico. Eu digo isso lidando com a experiência que eu tenho nesse festival desde 2012. Então, assim, é interessante você pensar nessa possibilidade. As pessoas chegam atrasadas na sessão para ver o filme, perdem o trailer. Eu não vejo mais trailer há muito tempo, já pararam, não sabe mais fazer trailer hoje em dia. Então eu já prefiro chegar com o filme começando, ou então entrar e eu ficar olhando para baixo e de fone de ouvido até começar o filme, para não pegar nenhum spoiler do que vai vir pela frente. Mas se tivesse um curta-metragem antes, eu acho que as pessoas não iam nem ver o curta-metragem, porque elas já saberiam que não tinha interesse em assistir e eu chegar para ver somente o filme. Mas se pudesse conciliar as duas coisas, falando sério agora, com publicidade e o curta-metragem sendo exibido, se essa lei pudesse ser colocada em prática dessa forma, seria o mundo perfeito, né? Mas a gente não vive nesse mundo perfeito e aí a gente acaba tendo que ver diversos comerciais antes da sessão, porque é o que vai pagar aquela sessão, né? O que vai pagar aquele funcionário que está ali vendendo pipoca, que está na bilheteria, é o que vai pagar a conta de luz do cinema, é o que vai pagar a exibição como um todo. Mas saliento que eu acharia ótimo se eu pudesse haver esse espaço. Show de bola, show de bola. Reza a lenda que o programador do Cinejoia fazia muito disso. Ele passava curta. Reza a lenda. Tá na história Exibiu o curta antes.
Reza a lenda, reza a lenda. Eu conheço tantos cineastas que são pessoas que fazem curtas-metragens aqui na Bahia que seria lindo ver isso acontecer na rede de cinemas aqui, que é a Oriente, que tem parceria com a UCI, o próprio Cinemeta, Glauber Rocha, a Sala de Arte da minha querida Suzana Colo, para poder trazer esses curtas-metragens para umas sessões anterior, com exibições anterior ao longa-metragem. Nossa, seria maravilhoso. Eu vi muitos filmes aí, cara. Eu vi um filme que eu lembro que eu vi aí, que foi uma sessão marcante para mim, foi Filomena, com a Jude Dent, e foi na UFBA, sim, Sala de Arte da UFBA. Exatamente. Sala lotada, lotada. O Eu cinema adoro aquele lugar. muito simpático ali o lugar, adorei. Tem as plantinhas assim, né? Tem um caminhozinho que você chega na sala. Nossa, adorei. É bem no campus acadêmico que tem ali naquela região. Foi muito bacana aquela sessão. Filomena, um filme que eu gosto bastante, por sinal, gostei muito do filme. O JP, seguinte, o Tropa de Elite, você já falou aí que foi um líder de bilheteria, né? Um dos líderes até hoje, né? Vamos dizer assim, as 20 mais de bilheterias aí do cinema brasileiro, acho que deve estar entre os 20 mais agora. Levou muita gente ao cinema, né? Não só por conta daquela confusão toda também, né? Aquele marketing ao contrário. Não foi um marketing, mas acabou sendo um marketing, né? Que a pirataria veio na frente da exibição e etc e tal. E depois o 2 foi um sucesso mesmo de bilheteria, aí lá, realmente, primeiramente no cinema e tudo mais. O Tropa de Elite 1 ele ganhou o Urso de Ouro em Berlim, né? Um prêmio muito importante, né? Pra galera que curte o cinema aí mundial. O Urso de Ouro em Berlim é o prêmio máximo lá do Festival de Berlim. E esse prêmio foi entregue pelo Costa Gravas, né? Que era presidente do júri. Um diretor de cinema que a gente sabe que tem, na maior parte da sua filmografia, muitos filmes ligados à questão dos direitos humanos, né? Então, assim, meio que a equação não fechou na cabeça de muitas pessoas. E algumas pessoas, JP, acham que esse filme, de alguma forma, por conta de tudo que veio depois, né, os anos seguintes, pode ter acendido uma chama fascista no povo brasileiro. Mas eu queria saber de você uma coisa, JP. Você acha que o cinema ele tem o poder de influenciar o espectador para ideologias políticas? Qual é o poder do cinema, JP? Pergunta ampla. Eu acho que a função, primeiramente, do cinema nem sempre é divertir. Muitas vezes a função do cinema é criar reflexões. E quem acha que o Tropa de Elite é um filme fascista, eu acho que não entendeu muito bem o filme. Eu acho que ele é uma crítica ao fascismo. Ele consegue... Ele é um filme de muita energia, então ele consegue criar em você um senso, se você estiver atento a isso, obviamente, crítico, de perceber que o vilão do filme é o Capitão Nascimento, não é o Baiano também é um vilão, porém ambos são vilões daquela realidade, e entender como aquela pessoa sofrida que está ali naquele emprego, que está tendo aqueles ataques de pânico, é uma vítima também, porém, convenhamos, é um torturador, é um asco de ser humano. Bota na conta do Papa não é uma frase que um ser humano falaria após já ter conseguido a informação que ele conseguiu naquela cena. E o personagem em si, ele nos traz essa reflexão. Porém, o filme ele vai além disso. Eu acho que o Padilha, como roteirista, como diretor, ele conseguiu criar essa reflexão para os espectadores que estavam atentos a ela. Então, fechando esse parênteses em relação ao Tropa de Elite, eu acho que aquele filme ele traz muita reflexão nesse sentido. Não é um filme que deve ser descartado como fascista ou taxado como fascista. Agora, voltando a sua pergunta, se ele pode influenciar pessoas a seguir por vertentes fascistas, olha, sabemos que há pessoas que vão usar isso, usar aquele símbolo de modo a querer cooptar mentes fracas para esse caminho. Sabemos que houve candidatos que se elegeram usando esse discurso, usando até imagens do filme, que o próprio Wagner Moura ele de forma muito veemente condenou aquele uso,
falou justamente sobre isso, de que se você está falando que o filme ele é fascista, você não entendeu o filme. Mas sim, é possível trazer essa ideia do cinema como um modo de influenciar pessoas desse modo. Porém, a força que está ali de reflexão crítica, ela é muito maior. Há gatilhos que o filme vai inserir, porém, da mesma forma que há esses gatilhos, há o personagem do Nascimento como um cara fraco, como um cara que não consegue manter uma família, como um cara que não consegue manter um casamento, como uma pessoa que sofre por aquele emprego que ela tem. E há os dois jovens policiais vítimas daquilo ali, um deles morre durante o filme. Então, assim, o filme ele te dá esses meios de você observar que é capaz de você ser influenciado por aquilo, porém, se você estiver atento, as reflexões que ele vai trazer nesse sentido são muito mais ricas. Então, assim, a gente pode buscar diversos exemplos de filmes que são acusados, entre aspas, de influenciar, né? Pessoas de algum modo seguirem por meios criminosos. Por exemplo, eu estou assistindo agora uma série chamada The Offer, que é sobre o meu filme preferido, que é O Poderoso Chefão. Então, assim, há um certo momento da série em que ele fala, né, sobre você difamar a sociedade italiana, italo-americana, daquela forma. E aí o personagem ele fala, não, esse filme ele é uma crítica a esse pensamento. Ele não é um filme que dignifica a máfia. Ele não é um filme que glorifica a máfia. É uma crítica a esse mundo. Tanto que em nenhum momento a palavra máfia é falada no filme. E aí a série aborda muito bem isso. Voltando para um período mais anterior, eu me lembro de 99 ter estreado o filme do David Fincher, O Clube da Luta, e uma pessoa entrou no cinema atirando naquela ocasião. Foi uma das primeiras vezes que isso aconteceu. Voltou a acontecer com o Batman, Dark Knight, 2008. Eu não me recordo de ter havido em outra situação dentro de um cinema algo assim, mas essas duas situações me marcaram bastante, porque na época os advogados de defesa, ou melhor, o advogado de defesa da pessoa que entrou no Brasil alegou que o filme influenciou seu cliente a fazer aquilo, o que não era verdade, porque ele pegou uma cena rápida do filme em que o personagem do Edward Norton fala sobre entrar no escritório atirando, e ele usou aquilo para querer defender, ou melhor, tirar a culpa da pessoa, colocando ela como uma inapta mentalmente. Eu não lembro agora se o assassino que entrou no cinema em 2008 foi assassinado ou se cometeu suicídio, eu acho que sim. Porém, há sempre essa ideia de que o filme ele vai criar no seu público um gatilho desse modo. Eu discordo. Eu acho que se isso acontecesse sempre, a gente não poderia mais ter obras de arte nesse sentido. E não importa se a qualidade do filme é duvidável, é uma obra de arte de alguma forma. Então, assim, o cinema ele tem esse poder de reflexão. Eu acho que é válido colocar assim. De influência, ele pode até ter, porém, bate sempre no modo como aquela pessoa vai lidar com aquilo. E o problema não é o público, é o indivíduo, né? É aquela pessoa em si que vai ser influenciado daquela forma a agir de forma escusa no futuro. Perfeito. JP, seguinte, já está quase chegando aqui no fim do programa, já tem 44 minutos. Viu como passa rápido, parceiro? Passa rápido. Papo bom, passa rápido, rapaz. Passa rápido. JP, seguinte, Cinderela Baiana, João Paulo Barreto. É um dos marcos do nosso cinema. Um filme aclamado por sua ruindade, por sua falta de técnica, beirando ao bizarro em alguns momentos. Isso sou eu que falo, tá, pessoal? Essa é a minha opinião. Mas eu queria saber de você uma coisa, João. Para você, existe filme ruim ou cada filme chega de forma diferente para cada pessoa? Então, você vai ter a sua opinião sobre aquela obra, né? Pessoas que estudam cinema, que tendem a escrever sobre cinema, acabam observando problemas
técnicos ou problemas de criação temática ou de escrita. Então, assim, a gente pode classificar aqueles filmes como filmes ruins, de certa maneira, seja em atuação, ou em roteiro, ou em direção, porque a gente vai ter sempre um ponto de comparação, né? A gente vai ter sempre um filme que a gente ama, ou a gente ama odiar, como é o caso do Cinderela Baiana, por exemplo. Mas, assim, eu acho que toda obra vai ter alguma coisa que você vai observar, de alguma forma, aquela situação. Convenhamos que Cinderela Baiana foi o filme que lançou o Lázaro Ramos. Então, assim, sem esse filme, a gente não teria o Lázaro Ramos hoje, porque ele até... Verdade, verdade. O grande Lázaro falou numa entrevista, grande Lázaro, ele falou numa entrevista que eu achei fabuloso, que ele disse que na época em que foi filmado o Cinderela Baiana, ele trabalhava como técnico de laboratório e ele ganhava um salário mínimo para trabalhar como técnico e fazia teatro já no bando de Olodum. E aí, com o dinheiro que ele recebeu para o Cinderela Baiana, ele recebeu 20 salários mínimos. Então, assim, ele conseguiu deixar o trabalho no laboratório, manteve o mesmo padrão de vida, com um salário por mês, e ficou 20 meses se dedicando ao teatro. Unicamente ao teatro. Ele já tinha a renda garantida, ele pôde fazer isso. Então, assim, graças ao Cinderela Baiana, ele pôde fazer A Máquina, que foi a peça de teatro que o levou ao Rio de Janeiro, ele e o próprio Wagner Moura. E aí, daí o resto é história. Madame Satã veio em seguida, Sexo Frágil veio em seguida na Rede Globo. Então, assim, a gente sabe que esses dois caras, principalmente o Lázaro, surgiu dentro do cinema nacional por causa desse Estrela Baiana. Então, assim, todo filme vai ter o seu mérito, né? Mas, voltando à resposta, existem, cara. A gente pode dizer que existem filmes ruins, porém, é aquela coisa, vai ser sempre algo idiosincrático, vai ser sempre algo particular da pessoa que está assistindo. A gente, nos bastidores aqui, a gente falou sobre o Nicolas Cage. É um cara que eu adoro. É um cara, assim, que ele tem filmes que são realmente problemáticos, mas ele tem obras que são sensacionais. Então, assim, eu me lembro de ter acabado de assistir Vício Frenético, em 2011, se eu não me engano, do Herzog, que é um filme fabuloso, na minha opinião, e um senhor na minha frente levantou reclamando e xingando horrores, e eu, assim, maravilhado, que finalmente eu conseguia... Eu tinha visto poucos meses antes o Motoqueiro Fantasma e a parte 2, e aí, assim, sabe? Então, eu gosto de procurar ver o Nicolas Cage no cinema, assim. Eu tenho um amigo meu, Rafael Saraiva, que é muito fã do Nicolas Cage, então a gente troca figurinhas frequentes sobre ele. Perceber como um ator consegue se equilibrar em duas obras tão distintas, em um curto período de tempo, é muito interessante. Então, assim, como ele mesmo falou no último filme agora, né? Ele é um operário, ele é um profissional, ele paga as contas com isso. O personagem dele, pelo menos, falou isso, que é o próprio Nick Cage. Mas, sim, eu acho que, respondendo a pergunta, o filme ruim vai existir, porém de um ponto de vista totalmente particular. Porque o que pode ser ruim para mim não é ruim para outra pessoa, né? Vamos circular. Mas eu acho que é unânime que Cinderela Baiana é um filme, pelo menos, problemático. Vamos colocar assim. Ele já apanha tanto, já chutam tanto esse filme que eu não vou chutá-lo agora também, não. Mas o Cinderela Baiana tem um caso, é muito louco o caso do Cinderela Baiana. Eu acho que ele rompeu as fronteiras do ruim ou do bom, sabe? Porque se você colocar o Cinderela Baiana em qualquer festival de cinema e falar assim, ó, pessoal, vai passar o Cinderela, conseguimos uma cópia, é difícil conseguir uma cópia digital hoje em dia do Cinderela Baiana. Conseguimos uma cópia, até mesmo em 35, sei lá. Vai lotar o cinema, João. Vai lotar o cinema. E se chamar a Carla Pérez para fazer um debate depois, vai lotar, vai ficar mais cheio aí, vai ser um acontecimento do festival. A gente tentou. Assim, a gente tentou trazer para o festival, na ocasião que fez 20 anos do filme, a gente tentou trazer para o Panorama, mas não conseguimos, cara. Assim, eu sei onde tem uma cópia em película dele, o Hernani Hefner, grande Hernani, aí no Rio, na Cinemateca do Rio, tem uma cópia. Eu tirei uma foto com essa cópia, segurando ela com meus braços, com todo o orgulho da minha terra, da minha amada Bahia. Eu segurei essa cópia, chamei de pedra fundamental do meu cinema. E aí, assim, Hernani rindo, tirando a foto lá, mas existe essa cópia. Mas eu não sei se a Carla Pérez ia permitir que essa cópia fosse exibida ela hoje dentro de um viés mais infantil e evangélico, não sei, religioso que ela prega, enfim. Eu não sei se ela participa desse debate, mas que seria bonito ver o filme ser exibido lá, com ela, com o Lázaro Ramos, com o Alexandre Pires,
presente lá, seria... Esse filme tem uma cena que é de uma... Nossa, esse filme tem uma cena que é uma montagem de uma briga. Tem uma montagem de uma briga nesse filme que eu costumo brincar com um amigo meu, que ele foi até uma filmmaker que aprendeu a fazer montagem com aquela cena ali. Que é algo assim que me deixa sempre surpreso como aquela briga foi montada, que o cara cai com a cabeça no colo da Carla Pérez, já recebendo um carinho. Isso em 3 cortes rápidos, assim. Então, ou seja, olha só, é um filme ruim que nos faz perceber essa montagem. Então, assim, alguma função ele vai ter. Até a cena de abertura, eu me lembro de brincar com um amigo meu que aquela cena de abertura me lembra Rastro de Ódio. Claro que eu tô brincando. Porém, assim, aquela cena de abertura com a casa abrindo... Só faltava o John Wayne nesse filme. Só faltava o John Wayne. Aquele sertão nordestino abrindo com aquele sol escaldante lá fora, aquela casa, aquelas sombras. Me lembrou a casa assim que o personagem do John Wayne sai no final com a porta aberta, sabe? Então chega no começo e sai no final. Então, eu estou exagerando, obviamente. Caramba. Sensacional, né? Sensacional. Agora, como é que eu vou ver os filmes do John Ford? Agora, tipo, vou ver agora os filmes do John Wayne. A primeira coisa que eu vou pensar é o Cinderela Baiana dos Estados Unidos. Para você desvirtuar essa ideia, basta você pensar na última cena, que é aquela do helicóptero chegando com voa, passarinho, você merece ser livre. Aí você desvirtua. Aí toca a música, né? Aí toca a música. E ela começa a dançar. Aquele final apoteótico é algo assim que a gente nunca vai conseguir entender o que é aquilo, cara. Eu queria fazer uma observação na tua outra resposta, que você falou do Lázaro, né? Grande ator brasileiro, grande Lázaro. O Lázaro vai estar lançando As Verdades, né? Vai estar estreando no circuito brasileiro, acho que dia 30 de junho, se eu não me engano, o filme do Belmonte, né? José Eduardo Belmonte. O Belmonte, eu entrevistei o Belmonte, está aqui também, pessoal. Depois vocês procurem aqui. O Belmonte, entrevistei ele aqui, gente boa pra caramba. O Belmonte também, mega cinéfilo. Então, aí, não deixem de prestigiar o cinema brasileiro. Em As Verdades, Lázaro Ramos voltando aí para atuação, né? Depois de dirigir lá o Medida Provisória, o Lázaro Ramos voltando aí para atuação. Ele é sensacional, pessoal. Eu ainda não vi o filme, não, mas, poxa, filme com Lázaro não dá para perder. Vai lá, compre o ingresso, prestigie o cinema brasileiro. E tem muitos baianos que eu adoro, né, cara, no mundo do cinema. O Wagner Moura, o Brista também, né? O Vladimir Brista. Cara, realmente tem muito craque sendo produzido aí na Bahia. O Vladimir fez o Coleção Invisível há alguns anos, no filme do Bernard Attal, que é um baiano, porém, que nasceu na França. O Bernard é um querido e ele dirigiu o Coleção Invisível. Para mim, é um dos grandes filmes da década passada. Assim, muito impactante. E o Vladimir Brista é o protagonista do filme. Vale muito a pena para quem não conhece essa obra procurar assistir, que é muito impactante o filme. E, obviamente, o Bingo, né? Que é eu gosto do Bingo. Eu gosto bastante também. Uma atuação muito, muito forte. Aqui em Salvador, a gente tem um celeiro de atores e atrizes muito grande. O Guilherme Silva, que está agora na Globo, ele fez uma série Pequeno Gigante aqui ano passado. Eu tive o prazer de entrevistá-lo para o site que eu colaboro, que é o ScreenL. Eu estou um parênteses rápido sobre o tipo de jornalismo que eu faço. Eu estou numa vertente jornalística que é um pouco incomum hoje, que é o de longos textos e longas entrevistas. Então, assim, eu gosto muito da ideia de ter um registro na internet de longas conversas. Então, assim, o ScreenL, screenl.br, que é o site para onde eu colaboro e publico os textos com as entrevistas que eu faço, traz uma série de papos, assim, todos eles escritos mesmo. Assim, eu sou um pouco afoito a câmeras, estou adorando estar aqui falando, mas não tenho tantas redes sociais que possam me dar essa vazão de vídeo. Respeito bastante esse tipo de crítica, esse tipo de jornalismo dentro do cinema, dentro da crítica de cinema, voltada para o vídeo, para o podcast, para algo mais rápido, de consumo mais rápido. Mas, como eu falei no começo, eu ainda escrevo para o jornal impresso. Então, assim, é um tipo de jornalismo que eu consegui, de alguma forma, me estabelecer, e aqui em Salvador ainda consigo escrever de forma profissional nessa linha. E voltando ao que eu estava falando do celeiro de atores e atrizes, aqui, esse que eu citei, o Guilherme, é um deles, diversos outros atores que estão aqui construindo uma carreira
dentro do cinema baiano, e atrizes também, e diretores e diretoras dentro do cinema baiano, que tem uma amplitude nacional. Eu acho que vale a pena olhar também para essa produção que é feita aqui. Dentro desse cinema, dentro desse tipo de jornalismo, é o que mais me atrai mesmo, é falar desse modo, assim, com longas entrevistas, de forma a trazer a fala da fonte de forma mais ampla e deixar aquilo registrado de forma escrita. Poucas pessoas vão ler, isso é fato. Porém, quem quiser se aprofundar mais em um assunto ou em algum tema específico, vale muito a pena pesquisar nessa linha. Show de bola. Grande João Paulo Barreto. Ó, Joãozinho, seguinte, vamos passar agora para a parte final do programa, que é o Bumerangue Cinéfilo. Desde já, João, quero te agradecer demais pela presença, cara. Estou aprendendo bastante, cara, com todos os pontos de reflexão que você levantou. Pô, depois eu boto na minha televisão aqui de milhões de polegadas, eu assisto de novo a entrevista, até para poder refletir mais ainda o que meus convidados falam. Tô adorando conversar contigo, cara. Você é muito fera. E, pô, tô muito feliz, cara. Feliz mesmo de estar fechando essa quarta-feira. Eu tô feliz porque, olha só, você vai me dar a maior felicidade do meu dia, porque o Flamengo, daqui a pouco, eu tenho certeza que não vai ser tão feliz quanto foi esse papo, entendeu? O Flamengo vai me irritar daqui a pouco. Mas o cinema sempre é a maior felicidade da minha vida. E tô muito feliz, João. Muito feliz mesmo de estar te recebendo aqui, cara. Muito obrigado também, pela presença. Fiquei honrado com esse convite. Acho que falar de alguma forma dentro da crise de cinema, falar de cinema, conversar sobre cinema. Eu falei com vocês antes de começar o papo que essa mecânica, essa coisa me lembra um pouco 2020. Eu participei de muitas lives porque eu estava confinado, de muitos eventos digitais. Hoje a gente já pode sair com mais liberdade, usando máscara, obviamente, mantendo ainda um certo distanciamento, tendo cuidado com isso e vacinado, obviamente, mas eu acho que esse modo de troca assim ainda é muito importante. Eu acho que fiquei muito honrado com o teu convite quando você me chamou para participar. Pô, muito obrigado, cara, muito obrigado. Eu ia te mostrar aqui, tu falou de máscara, eu ia te mostrar a máscara que eu tenho aqui, cadê? A máscara que eu saio na rua, João. Se liga. Ó, aqui, ó, a máscara que eu saio na rua, ó. Aqui, ó. Com essa cara aí, velho. Só sai assim, João. É a sensação, João. É a sensação. Grande sensação. Nicolas Coppola. Nicolas Kim Coppola. Grande Nicolas Cage. Ô, João, é o seguinte, agora é o Bumerangue Cinéfilo. Lembra aquele programa da Marília Gabriela? Que chegava numa parte que ela falava assim, uma cor, uma roupa. E aí a pessoa... mesmo, né? E aí a pessoa, ela responde com uma frase ou com uma palavra. E aí a gente encerra esta noite maravilhosa falando sobre sétima arte. Tá preparado, João? Vamos lá. Tô preparado. Então vamos lá. Ó, só mandar um abraço aí pro Bruno de Alcântara. Grande Bruno, um abraço aí para você. Duas Bruno, feras, ó. Pena não ter participado desde o início. Depois, se você quiser, quando eu acabar aqui o ao vivo, já entra completo lá o vídeo lá no YouTube da TV Caeté, tá bom? Um abraço para você, Brunão. Então vamos lá. Obrigado. Vamos lá, João. Seguinte, João Paulo Barreto, meu querido amigo, o que mais incomoda um crítico de cinema? O que mais incomoda um crítico de cinema? Na sessão de cinema ou como um todo? Pode ser na sessão de cinema, Luzes de celulares apontando no seu rosto da pessoa que está na frente. Realmente, cara, é impressionante. Ainda faltam, assim, tem algumas sessões que tem muitas pessoas mal educadas ainda, infelizmente. Em todos os lugares, infelizmente. A capacidade da pessoa não se desligar daquela tela é algo que me deixa muito admirado. Assim. Eu como eu te falei, eu só tenho uma rede social, não quero ter mais, não quero ter Instagram, não quero ter Twitter, não quero ter TikTok. Tenho o Facebook porque eu estou vendo se eu saio lá e recolho a FGTS, que já tem 12 anos que eu estou naquele lugar ali, então estou lá. Mas, assim, para ficar olhando para o telefone o tempo inteiro, eu prefiro nem ter. E o bom é conversar, né? É esquecer um pouco do telefone, né? É almoçar e jantar sem o telefone, é ver um filme e depois conversar sem o telefone. Poxa, a realidade está aí para todos nós, né, cara? Isso que é o bacana do viver, né? Temos que aproveitar a nossa vida. João, seguinte, indica um filme brasileiro para a galera que você acha que poucas pessoas viram, mas ele é ótimo. Um filme brasileiro, pode ser um curta, um média, um longa,
essa é a parte que você indica o filme para a galera anotar, que a galera está sempre anotando as dicas dos meus convidados. Eu sei que deve ter muito filme aí, mas fala um filme aí bacana, nacional para a galera. Tá, eu vou indicar um curta e um longa-metragem. Tá? O curta-metragem chama-se Mamata, de um cara chamado Marcos Curvelo. É um filme fabuloso, de 2017. Ganhou o prêmio da crítica do Festival de Brasília, na ocasião. E vale muito a pena ser visto para a gente entender o que acontece no Brasil hoje. Marcos Curvelo é um cineasta que vocês vão ouvir falar muito dele ainda no futuro. É um cara fabuloso. E eu vou puxar a sardinha para o meu estado, né? Então, assim, a minha Bahia, minha Salvador linda, não me vejo morando em outro lugar do mundo, senão aqui. Então, eu vou falar do cinema que é feito aqui. E aí eu vou indicar um filme de um cara fantástico também daqui, chamado Henrique Dantas. O filme chama-se Dorival do Saravá, que é um documentário sobre o grande Dorival Caymmi, que foi também exibido em Brasília em 2019, se não me engano. Sim. Então, assim, fica aí as duas dicas de coisas feitas aqui na Bahia que são lindas. Uma Mata, do Marcos Curvelo, e Dorival do Saravá, Preto que Virou Mar, um documentário lindo sobre o grande Dorival Caymmi, dirigido por Henrique Dantas. Show de bola, excelente. João, quando você está aí descansando na tua casa, aquele sofazão, aquela TV bacana, qual é o streaming que você liga primeiro assim para ver um filme? Você liga no streaming? Qual é teu streaming favorito assim que você mais está vendo coisas? Cara, se eu te falar que eu não tenho streaming, você vai achar que eu estou passando meio pedante. Não. Já tiveram convidados aqui que falaram que não consomem nenhum streaming, mas que vem filmes no YouTube, até da própria coleção. Porque eu uso muito mídia física. Eu ainda gasto muito, eu compro muito filme em mídia física. Eu adoro comprar DVD, adoro comprar Blu-ray, adoro comprar as edições especiais. Abração, Bruno, a gente vai se ver em breve, sim, em algum festival em Cisbar. Então, assim, eu sempre quando eu chego em casa do trabalho e tem aquele momento de paz em que eu estou com uma pizza fria que está na geladeira desde ontem, e um copo de refrigerante sem gás, que também está desde ontem na geladeira, eu vou ligar alguma coisa na televisão para assistir, porque eu tenho uma dupla jornada, né? Eu escrevo para o Jornal à Tarde, mas eu também trabalho oficialmente como livreiro. No momento eu estou livreiro, eu trabalho numa livraria, e aí, assim, eu faço as matérias para o Jornal à Tarde à noite e durante as minhas folgas do trabalho oficial, entre aspas. Então, antes de começar a trabalhar à noite, que eu chego em casa, eu sempre vejo um filme. E esse filme, na maioria das vezes, ou é de um torrent, eu confesso que eu uso torrent, ou é de uma mídia física. E, ultimamente, tem sido muito de mídia física. O último que eu vi foi uma edição especial que eu comprei. Posso fazer um jabá rápido aqui? Pode, uma loja chamada Fã DVD, do meu querido Fábio Martins. Ele lançou uma edição linda do Gangster, o filme do Ridley Scott, com o Denzel Washington, Russell Crowe, e eu assisti 2 horas e 50 minutos, que foi a versão estendida. Eu nunca tinha visto a versão estendida, eu comprei porque eu sabia que tinha essa versão estendida no Blu-ray. E aí eu vi, foi essa semana passada que eu consegui parar para ver um filme depois do trabalho. Assim, eu cheguei mais cedo e para começar a fazer as matérias do final de semana do jornal, eu consumi isso. Mas é isso. Ou eu vejo algo que está no pendrive ali, já plugado na televisão, que eu estou acompanhando, de série. Aí, geralmente, eu posso dizer que é uma série que veio da Netflix. A última que eu assisti foi o Better Call Saul, que para mim é uma obra-prima, junto com Breaking Bad, de como escrever um roteiro sem desrespeitar a inteligência do espectador. Eu acho que Better Call Saul, nos últimos anos, assim, foi a série que, junto com Breaking Bad, redefiniu o modo de escrever cinema, de escrever série de TV, respeitando o intelecto de quem está aqui do lado de cá. Mas é isso. Veio da Netflix, né? Então eu posso dizer que é uma série que eu, apesar de consumir com o pendrive ali na televisão, veio de lá. Show. João, seguinte, na tua infância, qual o cinema que teus pais te levavam? Assim, o cinema que você lembra, assim, o cinema, a estrutura do cinema. Qual o cinema que você mais assistia a filmes? Eu não ia muito para o cinema de rua. Havia no centro da cidade de Salvador muitos cinemas de rua, uns 3. Hoje só tem um, que é o Espaço Itaú, que é o Cinemeta Glauber Rocha. O Espaço Itaú saiu. E a Sala de Arte. Porém, no meu caso, meus pais invariavelmente me levavam para o shopping. E uma lembrança que eu tenho minha foi de ter assistido em
em 92, há 30 anos, fez agora o Batman Retorno. E foi uma sessão, assim, que eu me lembro como se fosse ontem, exatamente do sair de... É o que eu te falei, eu nunca ia lembrar de ter visto um filme desse hoje. A minha sobrinha, que tem 15 anos, não vai lembrar do que ela vai ver hoje em casa daqui a 30 anos. Mas eu lembro de sair de casa, subir com o meu melhor amigo, o Juninho, que morava aqui, não mora mais, nasceu na mesma data que eu, com 2 anos de diferença. Nós subimos aquela ladeira de onde a gente mora no mesmo lugar até hoje. Pegamos um ônibus, fomos para o shopping Iguatemi. No meio do ônibus, ele puxou o assunto com uma pessoa. Você está indo ver Batman também? A gente estava tão empolgado que a gente perguntou a um anônimo, um estranho, se ele estava indo ver Batman no cinema. E aí, assim, eu tenho essa lembrança perfeita, assim. E meus pais foram, minha mãe foi comigo, lá ela comprou o ingresso, ela foi fazer o que tinha que fazer, e eu entrei com o meu melhor amigo para ver aquele filme que, na época, eu era criança, não entendia ainda a trama política do Christopher Walken, mas a direção do Tim Burton já me encantava de alguma forma, assim. Eu tinha 11 anos, mas eu me lembro como se fosse ontem, assim. Então, respondendo, era sempre nesse cinema de shopping que eu frequentava. Bacana, show de bola. João, agora, para a gente finalizar esta noite maravilhosa, a última pergunta, essa pergunta é a pergunta mais difícil do questionário, já caiu no vestibular do IME, do ITA, professores de cursinho, João, me ligam para saber a resposta, é uma loucura, todo mundo quer saber, os nerds de todo o Brasil não sabem, é uma coisa... Eu imaginei você escrevendo no vidro agora, que nem o Matt Damon lá, do Mario, as respostas para essa pergunta. Cara, eu adoro o Gus Van Sant, eu adoro os filmes do Gus Van Sant. Também adoro. É genial. Ô, João, é o seguinte, a última pergunta. Você acha que você já respondeu essa pergunta, mas não vai te surpreender tanto, que eu já vi que tu é fã do cara. Mas eu sempre surpreendo a galera aqui com essa pergunta, que é o seguinte: qual é teu filme favorito com ele, que é o sobrinho do Coppola e o primo da Sofia? Seu filme favorito com o Nicolas Cage. Com ele? Cara, eu posso citar um filme que é um bom filme ruim dele e um filmaço que é um filmaço mesmo dele. Fique à vontade. Fique à vontade. Enfim, cara, acho que eu vou com o Pedro Pascal aí. A Outra Face, eu acho incrível. Envelheceu um pouquinho mal. Eu acho que o John Woo pesa a mão em alguns momentos. Eu vi há pouco tempo, mas ainda é uma pérola do filme de ação, assim. Mas eu vou para outro lado. Para mim é o Live Las Vegas. O Despedido em Las Vegas. Despedido em Las Vegas. É o filme que deu o Oscar a ele. Eu amo como ele constrói aquele personagem. Assim. Eu me lembro, meu pai tinha problemas sérios de alcoolismo, assim. E eu dei aquele filme para ele assistir, para tentar, de algum modo, dar um norte para ele perceber. Ele percebeu a minha intenção, brincou comigo. Enfim, não tive muito sucesso, porém é um filme que me toca muito, assim. Eu acho que o Live em Las Vegas é um grande filme dele, assim. E um que eu amo muito é o Cidade dos Anjos. Um filme... aquela carinha de cachorro abandonado que ele faz o filme inteiro. A Meg Ryan, linda. E a música Iris, do Google Dolls, é linda também. Acho aquele filme fabuloso. Então, acabei citando 3 filmes do Nicolas Cage, né? Poderia citar aqui vários. Tranquilo. Ele já trabalhou com tantos diretores fantásticos, né? Já trabalhou com De Palma, já trabalhou com Scorsese. Na Hora de Serpente, Vivendo no Limite, Bring Out the Dead, né, do Scorsese. É uma obra... Eu acho que aquele filme... Eu fiz rapidamente, eu fiz a minha monografia na faculdade sobre o Scorsese e sobre o Fernando Meirelles. E aí eu acabei fazendo uma comparação entre o Cidade de Deus e o Goodfellas, pegando os dois protagonistas, né, porque eles são personagens diametralmente opostos. O Henry Hill, do saudoso Ray Liotta, e o Buscapé, do Fernando... Rodrigues, né, se não me engano, o ator que faz o Buscapé. Então, assim, são personagens diametralmente opostos. Então, assim, eu acabei fazendo uma comparação dentro dessa ideia da crítica de cinema usando o Roger Ebert como fundo. Muito Porém, bacana. o Bring Out the Dead do Scorsese, eu acho que ele é soberbo, assim. A forma como o Scorsese cria aquela noite de Nova Yorkina caótica dentro daquela ambulância. E o Nicolas Cage é um cara muito, muito feliz, assim, na carreira dele. A gente brinca dizendo que ele tem dívidas, ele tem mesmo, ele acaba fazendo um filme porque ele precisa pagar o que ele gasta, mas assim, é um cara que, se olhar para trás, é uma carreira que tem uma coisa muito impactante. Assim. E o seu, qual é, Rafa? Responde aí, Bruno. Então, eu gosto de alguns filmes do Cage, né? Eu gosto do Bird,
Acho que é do Alan Parker, se eu não me engano, o Bird. Muito bom. Tem o Matthew Modine, se eu não me engano, também no filme. É um filme que eu vi poucas vezes, eu tenho que rever. Sabe aquele filme que a gente às vezes precisa rever? Esse é um filme que eu preciso rever, mas eu gosto muito de... eu tenho uma lembrança. O Feitiço da Lua, adoro também, o Moonstruck com a Cher, acho fantástico. Acho aquele filme é um filme gostoso de assistir, sabe? É um filme leve, que gera várias reflexões também no campo das emoções ali, né? Dos relacionamentos. Sim. E o Nicolas Cage não tem uma mão nesse filme, né? Ele é um padeiro sem uma das mãos. Então, assim, eu adoro essa cena dele, ele gritando com a mão assim, que ele sofreu uma... Ele fala num vídeo recente que ele se inspirou no personagem do Murnau, lá no Metrópolis. Ou seja, a gente pensa que o cara não tem conteúdo ali. Tipo, depois procura esse vídeo no YouTube que ele fala das atuações dele. Ele fala desse filme, ele fala também da voz que ele usava lá com o Norman Justo, né, o diretor, que ele se inspirou no Bela e a Fera francês. Ou seja, o cara, ele não é pouca coisa não, ele realmente tem bagagem ali. Ele é um ser humano peculiar, vamos dizer assim. Ele é bem excêntrico também, que nem seus personagens, né? Não é à toa que o Peso do Talento eu adorei, né? O Peso do Talento, que ele interpreta ele mesmo e, assim, de uma maneira debochando, entendeu? Falando assim, ó, vou aqui, é pro entretenimento, pessoal. E para quem gosta dos filmes do Nicolas Cage, tem muita referência, né, João? O filme, né? Sim. Então tem referência para tudo que é lado. É frase, é boneco de cera, aparece tanta coisa ali que eu me caguei de rir o filme todo. Não, ele cai na piscina, naquela cena referenciando o Livre de Las Vegas. Aquela sensacional, sensacional. Eu gosto muito da expressão do Pedro Pascal. O Pedro Pascal tá sensacional, ele tá sensacional. Ele tá sorrindo o tempo inteiro. É o fã. É tanto que o pôster do filme, eu acho uma sacada imensa o pôster, que o Nicolas Cage corre na frente com um filme de ação, e o Pedro Pascal tá correndo atrás com um sorrisão no rosto, sabe? Não, é doideira. Esse filme aí, cara, olha, sensacional, adorei, achei muito bacana. Pena que já acho que até saiu do circuito já, né? Esse entra e sai aí do circuito. Daqui a pouco vai estar em algum stream. Mas, João, estamos chegando ao fim do nosso programa aqui, ó. Podia ter aquela musiquinha do Jô Soares. A entrevista foi fantástica, João. Muito obrigado aí, cara, pela simpatia, por essa 1h12 aí, ó. 1h12 de programa. Cara, muito sucesso na tua carreira aí, com os teus textos, com o teu trabalho. Continua sendo esse cara fenomenal. Aí precisamos de pessoas como você, Joãozinho, nesse nosso meio audiovisual, cara. Valeu o convite. Muito obrigado. Eu quero aí novamente um agradecimento por esse papo. Falar de cinema é sempre bom, ainda mais com uma galera como você, que é um cara que tem essa energia. Eu percebo já te acompanhava, como eu te falei no começo, há muito tempo nas redes sociais, e ver que você publicava as fotos com os pôsteres ao fundo, e achava aquilo de uma energia, assim, uma empolgação que falta, sabe? Eu acho que essa coisa de você ainda demonstrar isso sem nenhum tipo de amarra, é bacana você ter essa paixão demonstrada dessa forma, assim, acho que falta bastante isso. Parabéns, cara, pelo trabalho. Valeu, tamo junto. Pessoal, semana que vem estamos de volta aí com mais entrevistas aqui no Guia do Cinéfilo. Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus. Viva o cinema! Beijo, João! Beijo, valeu, galera! Tchau. Valeu! Tchau.